Universo Diverso, com Luciana Neri. Desta vez, o tema é Carolina Maria de Jesus, a multiartista nascida em 1914 e que fez grande revolução na literatura nacional. Quem vai conversar com a gente é Dayana Oliveira da Silva Souza. Ela é graduada em História, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras. Ela é também professora e escritora. Bem, Dayana, na série sobre biblioterapia, o psicólogo que estava conversando com a gente falou bastante e falou muito bem sobre Conceição Evaristo e a escrevivência. Vamos continuar falando um pouco sobre isso, uma vez que a gente vai falar também sobre outra escritora negra igualmente importante. Conceição Evaristo, professora, doutora, intelectual e artista, escritora. Ela tem uma vasta produção tanto no campo da literatura quanto no campo dos literários, que é muito importante para a gente pensar a literatura negra dentro da nossa sociedade. Conceição, ela cria o termo, conceito, escrevivência, que a gente normalmente faz essa associação ao escrever o vivido, mas ela também faz uma referência à prática de resistência que a escrevivência carrega. E ao fazer essa referência, ela associa a escrevivência a um grupo específico que é historicamente marginalizado, excluído e dentro da sociedade brasileira, que são as mulheres negras e periféricas, E aí vem o vínculo com a série atual, que é a de Carolina Maria de Jesus. Ao pensar a escrevivência, Conceição Evaristo, ela vai beber de uma outra escritora extremamente importante dentro da nossa sociedade, uma escritora negra, que é Carolina Maria de Jesus, mineira, que nasce no interior de Minas Gerais, numa pequena cidade chamada Sacramento, em 1914. Uma artista que não foi só escritora, como muitos acreditam, Carolina, que tem uma vasta produção, ela escreveu poemas, ela escreveu diários, ela escreveu romances, escreveu e cantou as suas próprias músicas, que normalmente é mais conhecida por um livro que se tornou um best-seller em 1960, que é Quarto de Despejo. Uma obra clássica da nossa literatura. Foi escrito ali no contexto dos anos dourados, que eram chamados de anos dourados, do governo de Juscelino Kubitschek, no qual Carolina Maria de Jesus vai fazer um processo de denúncia, e ela vai dizer que ela existe naquela sociedade e que os anos para ela não são dourados, muito pelo contrário, os anos são amarelos como a fome. Os anos para ela foram amarelos como a fome. Bem Carolina Maria de Jesus, De que lugar você começa a estudar essa autora, Dayana? Bom, eu enquanto pesquisadora, professora de história e historiadora, eu sempre alerto para a importância de se tentar fazer uma compreensão do contexto, tanto em que o autor ele faz a obra, quanto o contexto em que ele nasceu, porque, na minha percepção, ajuda a gente a entender a construção da identidade desse sujeito e como ela vai estar presente na obra, E como é que era o contexto de onde surge Carolina Maria de Jesus? Carolina, ela nasce em 1914, ou seja, 26 anos após a abolição formal da escravidão no Brasil, que foi em 88. Ela nasce em uma sociedade ainda no qual os vínculos e relações escravistas ainda estavam muito grandes, muito presentes naquela sociedade. Enfim, na sociedade brasileira como um todo, mas principalmente nessas áreas a gente tem que lembrar, que a gente tem ali o contexto do fim da escravidão com a abolição em 88. E essa abolição que é largamente questionada, Foi uma abolição que de fato não aboliu, porque ela vai dizer que os vínculos escravistas a partir da lei não existem mais, só que ela não dá aos indivíduos, à população racializada, formas, maneiras deles existirem nessa sociedade, muito pelo contrário, O que vai acontecer com essas pessoas é que elas serão marginalizadas e excluídas dentro da sociedade brasileira. E é nesse contexto que Carolina nasce, ela tem um vínculo ali próximo, com esse período. Seu avô, ele foi um homem negro fogo, ou seja, um homem negro que foi alforriado, naquele período filho
de africanos escravizados, né, roubados do continente africano. E é nesse contexto que Carolina Maria de Jesus ela nasce, né, ela passa uma parte da sua vida até ir para São Paulo em 1937, de acordo com Tom Farias, que é um dos principais biógrafos da autora, procurar ali melhor condições de vida, lembrando que a gente está no contexto de São Paulo da industrialização, né? E depois? Ao compreender o espaço socioeconômico em que Carolina Maria de Jesus ela é colocada, né, de marginalização, de exclusão, de privações, a gente começa a fazer uma percepção aí sobre as temáticas que são tão recorrentes nos vários livros de Carolina, principalmente em Quarto de Despejo. Então, Carolina ela vai para São Paulo em 37, né, 1937, à procura de melhores condições de vida e já procurando um espaço para ser escritora. Já procurava ali ser reconhecida enquanto uma escritora. Carolina Maria de Jesus ela não foi um acaso. O lugar para onde ela foi, né, São Paulo, também é muito importante para o nascimento dessa escritora. E a gente tem que pensar também o contexto dos anos de desenvolvimento de São Paulo, né? De São Paulo, digo do Brasil, mas aconteceu especialmente ou principalmente em algumas regiões dos grandes centros, como Rio de Janeiro e São Paulo. A gente está falando do período Vargas e a gente está falando do desenvolvimento da indústria de base. E é muito interessante a gente pensar isso, porque é nesse contexto que Carolina chega, e esse contexto, esse São Paulo, nesses anos da industrialização, vai chamar muito, né, as pessoas, vai despertar muita esperança nas pessoas em conseguir melhores condições de vida. Acho que todos nós aqui que moramos no Nordeste, a gente tem algum parente, né, a gente conhece alguém, um amigo, que foi para São Paulo procurar um trabalho, procurar melhores condições de vida. E como foi essa chegada na metrópole de Carolina Maria de Jesus? É uma Carolina que chega numa cidade super populosa, uma Carolina que, quando chega, não consegue uma moradia, né? Uma Carolina que mora em albergues, embaixo de viadutos, e uma Carolina já que está seguindo ali o sonho dela. Ela começa a visitar as redações dos jornais, procurando publicar as suas poesias. Uma mulher negra simples, que catava papel, morava em barracos, mas que se auto-intitulava escritora e buscava publicar suas poesias. Quanta potência, quanta resiliência. Ela foi para uma favela específica, né, bem conhecida. Carolina, ela vai para a favela do Canindé em 1948, onde ela tem e cria os seus 3 filhos a partir da prática de recicláveis. E é a partir de suas vivências e experiências na favela do Canindé que Carolina Maria de Jesus vai escrever o aclamado livro Quarto de Despejo. Esse livro, que é considerado por alguns críticos como a maior obra de denúncia social do século XX. Tecendo considerações extremamente importantes e pertinentes sobre a realidade de privações que ela, seus filhos e os demais favelados são expostos dentro dessa conjuntura da industrialização do Brasil a partir da política de Juscelino Kubitschek, de 1955 a 1960. Dayana, ouvindo uma palestra sua lá na UESB há algum tempo, eu ouvi você dizer que Carolina Maria de Jesus era muito mais que uma escritora, ela era uma intelectual, uma multiartista, e assim você colocou o título dessa série. Como é que você justifica isso? Gosto de dizer, né, que Carolina não é intelectual porque ela vai tecer considerações, né, reflexões, sínteses apuradas sobre aquela realidade, em Quarto de Despejo e em outras obras também, e também dizer que ela é uma multiartista. Ela vai transitar por vários gêneros literários, escreveu poesias, diários, romances, escreveu e cantou sambas. No YouTube a gente encontra disponível o álbum Quarto de Despejo, de 1961, onde ela está ali cantando sambas, né? Foi uma artista extremamente diversa, né? Uma multiartista. Vamos encerrar então com uma poesia, um poema de Carolina? Poeta. Poeta em que medita, por que vives triste assim? É que eu a acho bonita e você não gosta de mim. Poeta, tua alma é nobre, és triste, o que desgosta? Amo-a, mas sou tão pobre e dos pobres ninguém gosta. Poeta, fita o espaço e deixa de meditar. É que eu quero um abraço e você em si persiste em negar.
Poeta, estás triste, eu vejo, porque cismas tanto assim. Queria apenas um beijo, não deu, não gosta de mim. Poeta, não queixa suas aflições. Aos que vivem ricas vivendas, não lhe darão atenções. Sofrimento, para eles, são lendas. Viva Carolina Maria de Jesus. Viva Carolina Maria de Jesus! Vale muito a pena conferir a obra viva dessa multiartista brasileira.